Hoje nós vamos encerrar o versículo 13, na última parte. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Interessante, meus irmãos, que esta doxologia, ou seja, exaltação ao nome do Senhor, é muito importante que nós possamos entender para a grandiosidade desta oração do Pai Nosso. Veja bem, parece que Jesus Cristo, ele toma grande parte do Salmo 24, a declaração do salmista acerca disso. Mas talvez nós indaguemos o porquê de Jesus ter colocado no Pai Nosso exatamente essa doxologia, esse engrandecimento, essa glorificação, a soberania, ao poder e à majestade de Deus. E é interessante notar, irmãos, que o desejo de Jesus Cristo era realmente que nós reconhecêssemos a nossa humildade, a nossa submissão e a nossa obediência. Porque normalmente ninguém quer obedecer a alguém que seja igual ou menor do que ele. Mas quando alguém é superior, é mais fácil a pessoa se subordinar e estar à disposição daquela pessoa. Então, na oração do Pai Nosso, quando nós reconhecemos a grandiosidade de Deus, o seu poder, a sua soberania, a sua majestade, se torna mais fácil a gente viver exatamente como súditos verdadeiros. Em primeiro lugar, o evangelista, quando registra a oração do Pai Nosso, ele começa chamando o Senhor Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus, não é um Pai comum, é um Pai que habita nos céus. E quando ele chama dessa forma, e ele encerra exatamente mostrando a grandiosidade de Deus, porque teu é o poder, o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele está mostrando a autossuficiência de Deus, colocando em contraste com aquilo que nós chamamos de autossuficiência humana. Veja bem que isso é muito importante. Nós, seres humanos, nós queremos nos colocar sempre numa posição de autossuficiência. Eu sou capaz de tudo. Eu tenho capacidade para resolver meus problemas. Eu não preciso da ajuda de ninguém. E a gente começa nesta luta contra o eu para reconhecer o poder e a glória de Deus. E quando nós pensamos que nós somos não autossuficientes, mas nós somos dependentes, isto leva a nós termos a confiança total exatamente no Todo-Poderoso. A Bíblia mostra no livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 9, que existe um grupo de pessoas insensatas que tentam contender com Deus. E o profeta Isaías diz assim: quem são vocês, eu estou parodiando, para contenderem com Deus? Quem é o vaso para discutir com o oleiro? O oleiro pode fazer encaque, pode tornar um novo vaso, ou pode deixar da forma que ele é. Então não é uma desmotivação
do ser humano, mas é uma colocação do ser humano exatamente na posição devida aqui na face da terra. Quando nós começamos a oração que dizemos Pai Nosso, nós passamos a ter o reconhecimento do nosso grande Deus como Rei poderoso que domina sobre tudo. No final eu digo, porque teu é o reino. Então eu não estou dizendo, eu sou quem reina, mas é Deus quem reina. E eu estou colocado dentro do reino de Deus. Então veja bem, o âmbito da grande proteção divina. Se eu estou colocado dentro do reino de Deus, e Deus me dá a facilidade de falar com Ele, o grande Rei, a minha proteção é muito mais garantida. A resposta das minhas orações, elas vão se tornar bem mais fáceis. Exatamente por quê? Porque Ele não é somente Rei, mas Ele é o meu Pai. A intimidade, a comunhão é muito importante na nossa vida espiritual. O Pai Nosso nos mostra que o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Aleluia. A Bíblia nos diz de uma forma muito clara que nós fomos criados exatamente para louvor da glória de Deus. Criados para louvor da glória de Deus. Então nós não somos criados para a nossa própria glória. Nós não somos criados para a nossa própria exaltação, mas somos criados para efeito da glória de Deus se manifestar na nossa vida. Quando nós abrimos o Salmo 47, eu quero ler um pouco dele com os irmãos. Nós abrimos o Salmo 47, nós vamos ver o seguinte, que na Bíblia existe muitas formas de manifestações da exaltação a Deus como Rei poderoso. O Salmo 47, ele fala sobre o triunfo do reino de Deus. Ele diz, aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Não é voz de tristeza, não é voz de derrota. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. O que é que o salmista quer dizer? Quando nós pensamos que conquistamos uma vitória, não somos nós que estamos conquistando. Quando nós pensamos que ganhamos uma batalha, não somos nós que está combatendo aquele combate para ganhar aquela vitória. É exatamente Deus que está fazendo isso. Né? O versículo 5 diz, Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Ele é Deus e Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus e Ele está muito elevado. Então você vê claramente que há uma exaltação que Deus aceita, e esta exaltação é acerca da glorificação do seu nome. É por isso que sempre que nós vamos orar, nós devemos nos acostumar a começar a orar, glorificando o nome de Deus, exaltando o nome de Deus, dizendo acerca do Senhor,
entende? Da sua majestade, da sua glória e do seu poder. É uma oração diferente para muitas pessoas, mas é o tipo de oração que nós devemos aprender a fazer. Você deve começar a pensar na glória de Deus, pensar no poder de Deus, pensar como adorar o Senhor e como louvar o Senhor. E exatamente quando começarmos a orar, nós devemos começar sempre exaltando, glorificando e adorando o nosso Deus. Porque Ele recebe o nosso louvor, Ele recebe a nossa oração, entende? E o coração de Deus fica muito mais propenso para responder os nossos pedidos. Mas muita gente quer orar falando com Deus como se Deus fosse seu parceiro, como se Deus fosse seu comparsa, como se Deus fosse o caminheiro de uma estrada junto com você, quando a posição de Deus é uma posição elevada. Nós temos que sempre ter em mente que Deus não é como nós, mas Ele é um ser superior, um ser que toma conta de todas as coisas e resolve todas as coisas segundo a sua vontade. Tudo isso é feito, irmãos, exatamente para que a nossa comunhão com Deus seja exatamente uma comunhão íntima, uma comunhão diferente daquela comunhão que muita gente quer ter. Porque Deus é diferente dos reis da terra. Quando o salmista fala ali dos reis da terra e fala em Deus, Deus é diferente. Os reis da terra, eles têm um começo e eles têm um fim. Eles têm um princípio e eles têm um fim. Deus não. Deus é eterno. O seu reino é eterno. A sua glória é eterna. O seu poder é eterno. Quando você abre Daniel capítulo 4, versículo 3, o rei Nabucodonosor reconhece Deus como Senhor Todo-Poderoso de toda a terra. Tá certo? Maravilhoso. Para a vida nossa e de grande importância é nós sabermos que nós reinaremos com Ele eternamente. Reinaremos com Ele eternamente. Eu quero ler um texto com vocês em Apocalipse. Capítulo 7. Para vocês verem o que acontece na glória. Apocalipse capítulo 7. Acharam? Digam amém. Amém. Quem não achou, diga amém. Vou esperar só um pouquinho mais. Mas agora todos acharam, digo amém. Amém. Graças a Deus. João, meus irmãos, na visão apocalíptica dele, ele contempla o reino de Deus e a sua glória. Isso aqui, no final de todas as coisas, depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono. É o versículo primeiro? Capítulo 9, capítulo 7, a partir do versículo 9. Que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas na mão. Olha o versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus. Veja João, a visão apocalíptica, falando assim que ele estava vendo o futuro. Olha, versículo 12, como é importantíssimo. Dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Aleluia. Então a Bíblia nos mostra, meus irmãos, o que Jesus está nos ensinando é ensinando
mostrando exatamente que a glorificação que nós temos que, ao iniciar uma oração, fazer para o nosso Deus. A liberdade que nós temos, mas é uma liberdade com temor, é uma liberdade com respeito, uma liberdade que nos é concedida pelo amor de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a oração, meus irmãos, ela tem um mistério. E eu gostaria que pensássemos um pouquinho no mistério revelado na oração. Tanto a oração do Pai Nosso, como qualquer oração que nós fizermos. Nós temos que conhecer alguns liames dentro da oração. Alguma coisa que vai modificar exatamente a nossa forma de estar diante de Deus. Primeira coisa, nós nunca sabemos tudo acerca do assunto chamado oração. Cada dia você descobre algo novo no campo da oração. Porque a oração, ela cria aquela comunhão com Deus, e sempre que nós estamos em comunhão com Deus, nós vamos aprendendo mais alguma coisa para a nossa vida espiritual. E esta oração do Pai Nosso, entende? Ela consegue apresentar algumas orientações para a vida espiritual. A oração, meus irmãos, ela será sempre um mistério além da capacidade da compreensão humana. A nossa compreensão é finita. Não adianta ser racionalista ou racionalizante. Não adianta eu parar e dizer assim, eu vou entender acerca da oração. Porque quando nós começamos a orar, entramos em comunhão com o Senhor e começamos a falar com Ele, algumas coisas diferentes começam a acontecer com a nossa vida naquele momento. Algumas coisas diferentes começam a acontecer com a nossa vida naquele momento. Começa a ver, com muito respeito, mas uma liberdade espiritual com Deus. Você está na presença de um Deus Todo-Poderoso, você tem temor a Deus, mas parece que o seu coração vai se abrindo, você vai ter uma liberdade maior de falar com Deus, aquele contato vai se tornando maior, você vai sentindo um gozo maior, porque o Espírito Santo começa a atuar na sua vida. Aleluia. E algo diferente começa a acontecer. As pessoas que não gostam de orar não conhecem alguns mistérios da oração. A oração de início, meus irmãos, ela é cansativa. Ela é cansativa. Mas quando nós perseveramos na oração, o Senhor vai nos ensinando a vencer aquele cansaço, e nós vamos ver que existe um privilégio no campo da oração. Aleluia. Não é cansativa somente para nós. Você sabe que Jesus convidou os seus discípulos para subir ao monte e orar. E quando ele voltou, por mais de uma vez, ele encontrou os discípulos o quê? Dormindo. E a pergunta de Jesus foi: vocês não podem orar pelo menos uma hora comigo? Vocês não podem orar uma hora comigo? Eu não vou dizer para você que orar uma hora é fácil. Principalmente você estando sozinho, ajoelhado na sua cama, ou ajoelhado em algum local, você estando sozinho orando. Eu vou dizer para você que é fácil orar uma hora. Mas se você for começar a orar, com a continuação do tempo, aquilo não se torna um costume, aquilo se torna um prazer. Aquilo se torna um desejo dentro da alma. Quando chega aquele horário, haja o que houver, você pode estar dormindo, parece que você se acorda, alguém te acorda, é o Senhor que deve te acordar. Você se ajoelha e começa a orar. Você se acostuma a orar à noite e começa a criar um horário para orar à noite, o Senhor vai te acordar naquele horário à noite, onde você estiver, para você orar. E quando está você e Deus, e você começa a falar,
tudo aquilo para Deus que, quem sabe, você não falaria para ninguém. Você vê que a sua vida começa a mudar, você começa a ficar mais leve, tá certo? No cristianismo, há muita coisa que é suprarracional. Há muita coisa que nós não entendemos completamente. Eu perguntaria a quem entenda o perdão dos pecados de uma forma completa. É por isso que nós aceitamos o perdão. Nós não entendemos tudo acerca dos nossos pecados, como é que possam ser perdoados pelo sangue de Jesus. Mas nós cremos pela fé, e nós aceitamos que recebemos, e não tem demônio que tire de nós a certeza que os nossos pecados foram perdoados. Aleluia. Se a pessoa está em comunhão com Cristo, está tendo a vida que Cristo quer, quem quiser pode apontar o dedo para ele e dizer: você, quando morrer, vai para o inferno. Ele olha para a pessoa e dá uma risadinha e diz: sangue de Cristo já me purificou de todo pecado. Eu tenho certeza do perdão do meu pecado. Ainda que todos digam ao contrário, mas é um relacionamento que ele cria com Deus, é uma comunhão que ele cria com Deus, que traz uma certeza da vida. Então, meu irmão, a fé cristã possui muitos elementos que não são entendidos simplesmente pela compreensão humana, mas são recebidos pela fé. São recebidos pela fé, por aquela certeza, por aquela convicção. O Senhor falou, eu não tenho mais dúvida. O que é que isto se chama? Confiança plena na palavra de Deus. Por isso que Jesus diz: errais por não conhecerdes nem as Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras nos revelam as coisas espirituais. O poder de Deus faz com que nós tenhamos fé para acreditar naquilo que o Senhor falou. Aleluia. Veja bem como é uma loucura mesmo. Eu olhar para uma pessoa, eu chego diante de um caixão, estou num ato fúnebre, eu olho e falo assim: olha, esta pessoa serviu a Cristo a sua vida, passou para a eternidade com o Senhor. Nós vamos encontrar esta pessoa no dia da ressurreição. É loucura para muitos ou não é? Mas a gente acredita ou não acredita? A gente tem certeza. Glória a Deus. Esse é o argumento da fé. É o firme fundamento na palavra de Deus. É por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus e o poder de Deus, não é? Esse mistério da salvação, o mistério da encarnação de Cristo, o mistério do Deus homem, o mistério da vida eterna. A gente não fica absorto diante disso, quando a palavra diz aquilo que o olho não viu, aquilo que não desceu o coração do homem, aquilo que o homem nunca pensou na vida, são as coisas que Deus tem preparadas para os seus. A gente fica como que numa margem de glória ainda aqui na terra, pensando o seguinte: tem tanta coisa boa, tem tanta felicidade, tem tanta bênção que Deus me prometeu, que eu sou feliz. E aí que começa a nossa felicidade na terra. É quando nós acreditamos exatamente naquilo que Deus faz. Então a oração é um dos maiores elementos misteriosos da vida cristã, porque ela move os céus, ela faz com que o próprio Deus se movimente, tá certo? Agora, o errado é o seguinte: para alguns, a oração é um mecanismo para manipular Deus. Veja bem, a oração é um mecanismo para manipular Deus. Nós sabemos que não é assim, tá certo? A oração não é mecanismo para manipular Deus. A oração é algo que vai mexer na misericórdia e no amor de Deus. É algo que vai falar ao coração de Deus. Mas Deus não vai me responder a oração simplesmente porque eu orei. Deus vai me responder a oração porque eu fiz a oração segundo a sua vontade. Veja bem, aqui está o porquê de muitas pessoas dizerem o seguinte: fazem muitos anos que eu estou orando e não tive resposta ainda.
A pergunta é o seguinte: você está orando segundo a vontade de Deus? Você está orando como Deus quer? Você está orando como Jesus ensinou a orar? Ah, pastor, como eu vou saber que esta oração ou aquela é segundo a vontade de Deus ou não é segundo a vontade de Deus? Eu volto para o texto que eu falei. Errais por não conhecerdes nem a Escritura e nem o poder de Deus. Está certo? Então nós não podemos explicar a oração como um simples fenômeno. Nós não podemos medir a oração ou decompor como se fosse uma lei física. Eu agora vou ensinar vocês a orarem desta forma, desta não. A oração é tão misteriosa que você vê o seguinte: Deus ouve uma criança, Deus ouve o adulto, Deus ouve o sábio, Deus ouve o ignorante, Deus ouve qualquer pessoa que ore segundo a sua vontade. Tá certo? Não é a tentativa de levar Deus a fazer o que nós queremos que Ele faça. Já tem muitas pessoas que querem que Deus faça aquilo que Ele quer que faça. Não é uma tentativa disso. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que pensar o seguinte: quando Jesus ensinou o Pai Nosso, a gente chamando Deus de Pai, Ele estava ensinando que havia uma comunhão vertical e uma comunhão horizontal. Estava ensinando que quando eu digo Pai Nosso, eu estou falando com aquele que está no alto. Mas quando eu digo Pai Nosso, eu estou me referindo que eu não estou sozinho. Existem várias pessoas comigo que também são filhos do mesmo Pai. Tá certo? E quando eu olho para este Pai, eu penso neste Pai, eu penso no zelo que Ele tem, na providência, como Ele toma conta de nós, como Ele se preocupa conosco, como Ele perdoa os nossos pecados. Tá certo? Então, quando é que Deus responde a nossa oração e o porquê que Ele responde? Ah, muita gente vai orar e diz assim: eu não vou pedir isso a Deus porque eu não mereço. Você já ouviu isso? Eu não mereço. Ninguém merece. A oração é um favor imerecido que Deus nos dá. É a graça de Deus que se manifesta. Ele entra em relacionamento com criaturas limitadas, com criaturas erradas. Deus entra em contato exatamente na oração. Então, sem entender realmente, sem conhecer plenamente o nosso Pai que está nos céus, porque Jesus disse que em parte nós conhecemos, em parte nós vemos, nós sabemos tudo em parte, nós só conheceremos um dia. Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus revelada, faz com que nós cheguemos ao Pai. Vamos pensar um pouquinho esta oração dominical e todas as orações na Bíblia, conforme eu falei, dependem de um relacionamento entre um equilíbrio vertical e horizontal. Vamos analisar? Oração, meus irmãos, é exatamente aquela hora de espiritualidade que é a busca do ser humano para o ser transcendental, que é Deus. E Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, a Bíblia é bem clara quando diz que Deus é eterno. Então nós temos seres que não são eternos se comunicando com um ser eterno. Seres mortais se comunicando com aquele que possui a imortalidade. Seres sem poder que se despiram de toda a vaidade, buscando exatamente de um ser que tem todo o poder sobre todas as coisas, porque é o dono de todas as coisas. E Jesus apresenta o equilíbrio exatamente desse conjunto do vertical e do horizontal com a sua morte na cruz do Calvário. Você vê que a cruz
ela é formada de duas partes, mostrando uma a verticalidade e a outra a horizontalidade. A parte vertical é até fácil de entender, em certo ponto, e não nos machuca muito, mas a parte horizontal, ela machuca bastante. Porque na verticalidade, nós estamos exatamente procurando Deus acima de nós. Estamos acreditando naquele Deus que é maior do que tudo. Estamos colocando os nossos problemas diante dele. Estamos mostrando a nossa necessidade. Estamos abrindo o nosso coração para aquele que conhece todas as coisas. Agora, na parte horizontal, é que começa o problema. E o problema é bem mais sério. Porque na parte horizontal, ela aponta para todos os lados. Aponta para todos os lados. Então, quando nós vamos aprender a orar, nós temos que aprender a orar falando com Deus que está sobre nós, e nós temos que aprender a orar também tendo um relacionamento entre nós e os outros. A oração só se completa se tiver esses dois aspectos. Relacionamento com Deus segundo a vontade de Deus e relacionamento com os outros também segundo a vontade de Deus. Porque nós somos súditos, somos subordinados. Tá certo? Isso é muito importante que nós entendamos. Não, eu estou em comunhão com Deus, portanto eu vou orar. Você está em comunhão com seus irmãos? Você vê que quando se trata da oferta, para ser trazida, o que é que Jesus diz? Se você sabe que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta e vai ter com ele primeiro. Isso é mais difícil. Porque falar com Deus, estar em comunhão com Deus, é mais fácil do que estar em comunhão com seus irmãos. Você já notou que o diabo, ele nem sempre consegue nos retirar da comunhão com Deus, mas ele consegue nos retirar da comunhão com o irmão. Basta o pastor Elias dizer alguma coisa, o outro pastor Elias souber, o Elias não podia ter dito isso. Ele acompanha o trabalho, por que ele foi dizer isso? Já começa a criar um ambiente hostil. Então o diabo procura romper não só a nossa comunhão com Deus, mas a comunhão com os nossos irmãos. Porque ele sabe que se esta comunhão estiver rompida, a nossa oração não vai chegar onde deve chegar. Não vai ter a resposta que deva ter. Então é muito importante que analisemos isto de uma forma tranquila. Você vê, voltemos para o capítulo 6 de Mateus. Eu oro no Pai Nosso, eu oro, perdoa minhas dívidas ou meus pecados, assim como eu perdoo também aos outros. Mas Jesus resolveu explicar essa comunhão vertical, olhando um para o outro e estando sem pecado um para com o outro. Veja bem, pecado um para o outro, a raiva, o ódio que eu tenho do meu irmão, o desaforo que eu digo para ele. Quantas vezes eu ouço a pessoa dizer, se aquela pessoa ficar aqui na igreja, eu não vou ficar. Eu não fico em igreja onde aquela pessoa estiver. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Porque perdoar é poder trazer a pessoa para junto e viver com ela a partir daquele momento como se nada tivesse acontecido. Nós temos que começar a tomar uma posição se quiserem que as nossas orações sejam respondidas. Veja o que é que diz Jesus no versículo 14, depois que termina a oração do Pai Nosso, ele diz amém. Amém é o quê? Assim seja. Aí ele vem, no versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial
vos perdoará a vós. O negócio é sério. Se eu não posso ter comunhão com a irmã, não adianta eu jejuar, não adianta eu orar 48 horas por dia nas 24 horas, não adianta eu falar língua mais do que os outros, não adianta eu profetizar mais do que os outros, se no meu coração está mágoa contra o meu irmão, contra a minha irmã, a minha vida espiritual não está corretamente. Orar é fácil, né? O mais difícil da vida cristã é a oração. Eu falei para vocês no início. Então veja o que é que diz o versículo 15. O que Jesus assevera. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O perdão está restrito a algumas condições. A salvação é pelo sangue de Cristo. O Senhor nos salva. Mas quando o Senhor nos salva, a palavra orienta o quê? Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Qual é uma das coisas lá de cima mais importantes que tem, que nós consideramos? O perdão. O perdão. É por isso que Jesus diz, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que busca as coisas lá de cima, ele pode dizer como o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo no Filho de Deus. Glória. Veja bem, não vivo mais eu não sou mais aquele Paulo que perseguia, eu não sou mais aquele Paulo que brigava, eu não sou aquele Paulo que maltratava, e agora sou um Paulo que posso dizer o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Não é interessante? A gente pega o apóstolo João, abre as cartas do apóstolo João e diz, é muito amor. Sabe o que aconteceu com o apóstolo João? Ele converteu-se. No dia que ele chegou, que o pessoal bobeou, ele olhou para Jesus e disse, Senhor, quer que a gente peça para descer fogo do céu e matar todo mundo aí agora? Jesus disse assim, eu não sou desse espírito. Eu não sou desse espírito. Eu não sou desse espírito. Meu espírito não é para matar os outros. É como Jesus disse assim, eu vim foi para morrer pelos outros e não para matar os outros. Eu vim para morrer pelos outros, não foi para matar os outros. E o diabo coloca no coração do crente exatamente o desejo de destruir. Tem gente que ora até pedindo a morte e a destruição de pessoas. Olha, vou te colocar nas mãos de Deus, tu vai ver o que vai acontecer agora. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa. Porque nas mãos de Deus vai haver o quê? Justiça. E às vezes a justiça que você está clamando não é a justiça, é a injustiça. Você está clamando por justiça, querendo praticar a injustiça. É por isso que o crente tem que ser comedido. Ele tem que ser equilibrado na sua vida espiritual. Então, conforme Jesus, não existe vivência de espiritualidade que não passe pelo caminho dos relacionamentos horizontais. Isso é muito interessante. Eu vou mostrar um texto para vocês daqui a pouco. Vocês conhecem muito bem, mas eu vou relembrar vocês. Então, para eu orar, eu tenho que primeiro pensar como eu estou me relacionando com o meu irmão. Não adianta eu ser o pastor, não adianta eu ser o diácono, o presbítero, o evangelista, não adianta eu ser o grande missionário, não adianta eu ser o grande este, o grande aquele. O que Jesus está interessado é em ter servos de Deus. Pessoas que possam fazer a vontade de Deus. E Deus quer que eu olhe para vocês, e vocês olhem para mim, com amor no coração. Capaz de perdoar qualquer coisa na minha vida, e eu capaz de perdoar qualquer coisa na sua vida. Eu estou dizendo qualquer coisa.
Porque Jesus não disse só esse tipo ou só aquele tipo que você pode perdoar. Tem que perdoar exatamente tudo aquilo que é feito. Independente de onde pedir perdão ou não. Independente. Então alguns pensam, irmãos, ser possível fé na oração somente na posição vertical, entre eu e Deus. Quando Deus enviou Jesus Cristo, está lá, acho que é Mateus 1:23, ele enviou o Emanuel. Emanuel não é Deus comigo, Emanuel é Deus conosco. Emanuel não é Deus comigo, Emanuel é Deus conosco. Eu tenho que olhar para o meu irmão, para a minha irmã, e sentir que Deus está com ele. Se Deus está com ele, como está comigo, eu não posso ter uma vida separada dele, e ele não pode ter uma vida separada de mim. Nós temos que ter uma vida de amor, com a preocupação com o próximo, preocupação com as suas necessidades, preocupação com os seus sentimentos. Jesus ensina sem rodeio que o relacionamento com Deus é exatamente da mesma forma para conosco, uns com os outros. Eu tenho que me relacionar com o meu próximo, com o meu semelhante, para poder me relacionar exatamente com Deus. Vida cristã não tem isolamento. Não, abra 1 João. 1 João, capítulo 4, e versículo 20. Olha como diz: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Aleluia. Então, qual é a característica na minha vida que prova que eu amo a Deus? É quando eu amo meu irmão. Eu amo muito o Senhor. Pare um pouco, analise a sua vida. Você ama o seu irmão? E antes de amar o seu irmão, você tem que amar-se a si mesmo. Interessante isso. Esse relacionamento é muito profundo. Eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar meu irmão. Agora, antes de amar meu irmão, eu tenho que amar a mim mesmo. Quando eu me amo, eu vou ter o quê? Cuidado da minha vida. Tem pessoas que só andam barbudo, qualquer jeito. A primeira coisa que faço de manhã, antes de tomar banho, qualquer coisa, é tirar minha barba logo. Deixa os cabelos brancos aparecer, não, peraí. Levantei e já vou no espelho, a primeira coisa. Não é quando lavar rosto antes, não. Não escovar dente antes, não. É a barba logo, tirar logo aqui, ó. Ficar com a aparência bonita. Eu tenho que me olhar no espelho e me achar bonito. Porque se eu estou vai me achar feio. Se nem eu me acho capaz de nada, e os outros é que vão pensar. Se eu não me acho bonito, se eu não vou vestir a roupa mais bonita, calçar o sapato mais bonito, pentear o cabelo do jeito mais bonito, mas está com quase 80 anos. Mas, gente, se eu fizer meus 120, vocês não conheceram, eu vou ficar penteando o cabelinho, fazendo meu tupete, ajeitando aqui do mesmo jeito, colocando meu perfume para andar cheiroso, né? Chegar perto de uma pessoa, você diz, não, eu me amo. Eu me amo, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu me amo. Então, do jeito que eu me amo, eu tenho que amar meu irmão.
E o amor, ele traz cuidado. Você quer ver uma coisa? Então, no primeiro capítulo da Bíblia, no versículo 23, a Bíblia diz que Deus mandou Emmanuel. Deus mandou Deus para estar, não foi com o homem, para estar conosco. Deus conosco. Senhor agrupado. Mas, pastor, o que vai acontecer? Vamos abrir, nós já estamos em Mateus, vamos abrir o capítulo 25. Capítulo 25. Acharam o capítulo 25? Diga amém. Amém. Vamos começar no versículo 31. Nós vamos entender alguma coisa neste versículo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todos os anjos e santos. Não tem um predileto. Todos estaremos juntos, se Deus quiser. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35 começa o aperto. Jesus aqui, através dos crentes, ele está disfarçado, oculto, para ver a manifestação nossa. Porque eu tive fome e me desse de comer. Olha o relacionamento horizontal. Porque tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Eu estava nu e tu vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: veja bem, quem vai perguntar aqui não são os incrédulos. São os salvos. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando com sede te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando vimos o enfermo ou na prisão e fomos te ver? Respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Você está vendo quando você visita o enfermo? Você está visitando Jesus. Quando você dá comida a quem está com fome, você está dando para Jesus. Uma dúvida. Esse enfermo ou esse necessitado, necessariamente tem que ser um crente ou pode ser um... Eu creio que qualquer um. Isso, também penso dessa forma. Qualquer um está nessa opção. Eu creio que qualquer um. Você não está dando àquela pessoa. O ato ali é seu coração, que é cheio de amor. Está vendo? É por isso que... Entendeu como é a coisa? É seu coração que é cheio de amor. Então, nosso relacionamento horizontal não vai simplesmente em abraçar, beijar e dizer eu te amo, você é importante para mim. Não está somente no pedir perdão ou no perdoar. Não está só nisso, não. Ele vai mais além.